Então, galera, antes de eu iniciar meu treino de membros inferiores, o Guilherme me orienta para que eu possa fazer um aquecimento aqui de 5 a 10 minutinhos na bike, só para movimentar o corpo, dar um aquecimento nas articulações, né, Guilherme? Para poder lubrificar as articulações aqui, e também serve para poder aquecer um pouco a musculatura, né? Se movimentar, já que a gente veio de carro para academia, então a gente fica muito tempo sentado, então chegar e já dar um impacto direto com o treino resistido, né, com o peso, não é tão legal, não é tão assim favorável, não fica tão favorável para as articulações. Então ela vem aqui primeiro, faz um aquecimentozinho aqui dinâmico, né, na bike de 5 minutos, no máximo 10 minutos, e depois a gente vai fazer o aquecimento articulado na máquina. Então, galera, eu vou começar aqui na cadeira abdutora. Primeiro eu vou fazer uma série de aquecimento para depois começar o treino intenso. Então é uma carga leve, uma repetição, uma série de 20 repetições. Depois de todo esse aquecimento, todo esse preparo, tanto mental quanto físico, agora a gente chega aqui na máquina, abdutora, né? Ela concentra bem aqui no glúteo, bem nessa interseção aqui, e ela é uma máquina que coloca bastante pressão e é monoarticular. Então, como a gente está querendo fazer um enfoque maior no glúteo, eu gosto de começar por ela. Nós fizemos ali uma série de 20 repetições, né, que é mais para poder lubrificar essas articulações do quadril e tal, de começar a jogar sangue para a área, para a mente dela começar a entender que ela vai começar a trabalhar agora, vai começar a treinar. E agora a gente vai para um drop set, né, porque a gente, para poder iniciar aqui, meio como uma pré-exaustão. Então nós vamos fazer 3 séries desse drop set aqui, 10 repetições com aquela carga, vamos diminuindo, 15 repetições, diminui um pouco mais a carga, 20 repetições. Muitas pessoas recriminam essa máquina, mas quando você entende a biomecânica dela, consegue concentrar e focar bem no glúteo, ela é sensacional. O glúteo fica cheio. Eu gosto muito, então sempre inicio meu treino de glúteos na cadeira abdutora. Fazer elevação pélvica, que é o meu exercício assim favorito, que não pode faltar nunca no meu treino de glúteos, a elevação pélvica. Muitas meninas falam que fazem esse exercício e não conseguem sentir o glúteo. Então a dica que eu dou é: sempre que vocês forem fazer esse exercício, coloquem a força no calcanhar. O pé de vocês tem que ficar assim, ó, para quando vocês subirem, a força ir pro calcanhar. Vai trabalhar muito mais a região do glúteo.
força no calcanhar. Façam assim, que vocês vão ver que vão sentir muito mais. Meninas, aqui eu faço 4 séries com isometria de 5 segundos, 5, depois 15 direto. E o tempo de descanso, 45 segundos a 60 segundos, depende da minha recuperação. Vou fazer minha última série agora pra gente ir pro próximo exercício. Agora eu vou fazer essa máquina aqui invertida. É um exercício multiarticular, não pega só glúteo, mas como o músculo já está cheio da elevação pélvica, da cadeira abdutora, então ela vai dar um efeito legal no glúteo, vai trabalhar mais o glúteo, mas também pega posterior e um pouco de quadríceps. Porém, eu vou sempre, quando se trata de glúteo posterior, a gente tem sempre que empurrar, colocar a força nos calcanhares. Então eu vou mentalizar o meu glúteo, colocando a força no calcanhar para fazer o movimento e focar toda a força no glúteo, para recrutar o menos possível quadríceps e posterior. Tem que fazer bem concentrado, pouca carga, para sentir a musculatura contraindo mesmo, e não aquele movimento só de empurrar o peso, não. Concentrado, sentindo o glúteo contraindo. Funciona muito, se feito da maneira correta.
Agora eu vou fazer passada no lateral aqui com apoio do banco. E por que eu faço de meia? Não é nenhuma fórmula mágica, nenhuma técnica mirabolante. É simplesmente porque eu sinto mais estabilidade com o pé no solo nesse exercício, então eu consigo dar mais ênfase, focar melhor no glúteo, só por isso. Porque como o meu tênis ele não tem a plataforma reta, eu acabo me desequilibrando um pouco. Força sempre no calcanhar. Nessa fase final, faltando aí menos de 2 semanas para a competição, o Guilherme, ele não prioriza tanto as cargas nos meus exercícios. Ele prefere reduzir a carga para não ter um risco de lesão. Eu me lesionar aí faltando menos de 2 semanas para o campeonato. E usamos outras intensidades, outras variações de intensidade. Então a gente aumenta as repetições, coloca mais drop, né, Guilherme? Coloca concentration peak, que é o pico de concentração. Às vezes eu faço um pouquinho mais lenta, a descida mais lenta, em 3 segundos e 4 segundos. Eu vou mesclando, sabe? De acordo com o que eu vou sentindo que o corpo dela vai aceitando cada variação, eu vou mesclando entre as séries. Para poder não tirar a intensidade, né, do exercício, já que não tem a carga, que eu não quero usar a carga para não sobrecarregar tantas articulações dela nessa fase, entendeu? Então eu costumo usar outras variáveis. Tem dado certo, é uma coisa que o corpo dela, é a verdade dela, sabe? A gente tem que deixar muito bem claro isso também. Então a gente costuma mesclar isso aí, mas não quer dizer que ela não pega peso, ela pega. Mas agora não é o momento para isso, entendeu? Sim. Normalmente eu utilizo cargas mais elevadas no meu off, onde eu estou consumindo mais calorias, onde eu descanso mais, onde eu não faço tanto cardio, então eu tenho mais energia para colocar mais peso. Nessa fase agora, pré-competição, a gente prioriza mais a execução, a concentração do exercício, deixar as cargas altas pro off. E graças a Deus, a gente sempre, como o Guilherme disse, a gente sempre trabalhou dessa forma e eu nunca me lesionei. Nunca tivemos nenhum problema. Eu vou fazer aqui meu último exercício, que vai ser o stiff, que não é um exercício que dá tanta ênfase no glúteo, mas ele pega bastante essa interseção aqui de glúteo e posteriores de coxa. Então a gente vai finalizar com o stiff para poder dar uma alongada no glúteo, que foi trabalhado, está retraído, uma alongada no posterior também. Sempre gosto de finalizar meu treino de glúteo com o stiff. Vou fazer 4 ou 3 séries? 3 séries. 3 séries de 15 a 20 repetições. Os pés posicionados na altura do ombro, descendo com a coluna reta e olhando sempre para baixo, nada de olhar para frente, para os lados. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, se dedique, se esforce, porque você que está aí não é diferente de mim. Se eu conseguir hoje, graças a Deus,
foi porque eu trabalhei muito. E eu sonhava em um dia ter um físico legal, participar de campeonatos. E hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho, esse sonho se tornou possível. Não é um caminho fácil, é um caminho que exige muita renúncia, muita dedicação, muito esforço, mas é possível. Não pare quando surgir a primeira barreira, a primeira dificuldade. Persista, porque você pode conquistar os seus sonhos. Compartilha com seus amigos, dá o seu like, deixa o seu comentário, siga as nossas redes sociais. Aproveitem para se inscrever no nosso canal também.